Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal e aos nossos estudos. Nós estamos iniciando mais um vídeo da nossa série, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o 8º capítulo da obra Bem-aventurados os que têm puro o coração. Estamos na última das instruções dos Espíritos, portanto, no último item do capítulo 8. Esse item tem o título Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Corresponde ao item 20 do capítulo. Terceira e última instrução dos Espíritos. Ela é uma mensagem do Espírito que assina como sendo o Cura d'Ars. Ela contém 4 parágrafos desse Espírito e mais uma nota de Allan Kardec ao final, que complementa ou completa as informações que esse Espírito nos deixou. O conteúdo da informação, nós podemos dizer que essa instrução toma como base um caso específico de cegueira, que é descrito durante essa instrução, e ela toma esse caso específico para ensinar o comportamento que leva o aflito, não apenas da cegueira, mas de qualquer outra aflição ou limitação física, a desenvolver em si a pureza de coração, aproveitando, inclusive, essa sua situação de limitação física. Esse é o conteúdo, em geral, dessa comunicação. Para lembrarmos do aspecto de continuidade da obra, o encadeamento de ideias, vamos lembrar que vimos anteriormente os meios para alcançar a pureza de coração. Entre eles, fomos ensinados a fazer bom uso de nossas faculdades, como, por exemplo, e sentimentos, não é? Como, por exemplo, a confiança, a razão e a vontade. Como fazer bom uso? No sentido de que elas nos levem ao cumprimento da lei divina. Vimos, além disso, os efeitos que isso causará em nós. Agora, nessa instrução, nós aprendemos a fazer o bom proveito de nossa aflição para conquistar a pureza de coração. E assim, sentirmos aqueles mesmos efeitos que sente quem se aproxima de Deus através dessa virtude. Então, nós vimos que nós reformamos, assim, as nossas faculdades, o nosso entendimento, né, o nosso sentimento, a nossa vontade. Reformamos também o nosso entendimento a respeito da nossa aflição, nos livrando da revolta e de outros, da incompreensão e de outros tipos de más tendências em nós, de maus desejos, e assim, então, nos reformamos. Por isso, essa virtude tem como primeiro efeito em nós causar a nossa auto-reforma, além de nos aproximar, obviamente, de Deus, como nos ensinou e como nos prometeu Jesus. Então, nós vamos agora aos parágrafos que compõem essa instrução e vamos começar aqui com a nota que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, já explicativa ao título. Lembrando sempre que a nossa tradução de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo está disponível na descrição do nosso vídeo para download em PDF. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, e uma nota explicativa dizendo que essa comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se evocar o espírito de Jean-Baptiste Vianney. Muito bem, essa informação é muito interessante e muito importante para nós, porque esse espírito é um sacerdote francês que desencarnou em 1859, aos seus 73 anos. Alguns milagres foram atribuídos a ele enquanto encarnado, mas principalmente milagres de curas em crianças. Esse sacerdote foi canonizado pela Igreja Católica em 1925. Bem, essas são informações interessantes porque, de fato, não se chamou à toa esse espírito para falar sobre os olhos fechados, não é?
Tanto é assim que lá no primeiro parágrafo, ou logo no primeiro parágrafo da sua instrução, ele pergunta: para que me chamastes? É para curar essa pobre sofredora? Ele reconhece o sofrimento dela e diz que ela perdeu a vista e as trevas a envolveram, reconhecendo ainda o seu sofrimento. Mas já a orienta no seguinte sentido: que ela ore e espere. Já uma primeira instrução, logo como ponto de partida. E já respondendo à pergunta que ele mesmo fez, ele diz que não sabe fazer milagres sem que Deus o permita. E diz que todas as curas são de Deus e não dele. Um belo ensinamento para todos nós que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e que temos que lidar com nossas aflições aqui na Terra, não é? Já logo de ponto de partida, uma orientação muito bonita. E na sequência ele faz algumas orientações a essa garota, e não apenas a ela, mas a todos nós, né? Nas vossas aflições, voltai sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Ou seja, diga sinceramente, converse sinceramente com Deus, dizendo: meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Aqui, nos ajudando a entender que o corpo pode ser, às vezes, limitado em favor da purificação da alma. É uma informação muito importante para nós, e que seja assim, se for necessário, para que a alma se eleve. Aqui a resignação necessária a todos que passam por esse tipo de situação, para todos nós, na verdade, que certamente passamos por algum tipo de limitação, por alguma doença no decorrer de nossas vidas, né? Se essa for a vontade de Deus, que assim seja feita. E nos diz que é assim que nós sentiremos os acréscimos de força e coragem necessários para enfrentar essa situação, e que então, de posse dessa força e coragem, e tendo essa compreensão, essa pureza de conversarmos com Deus dessa forma, talvez se faça a cura que nós pedimos timidamente, porque colocamos, agimos de forma abnegada e colocamos outros interesses à frente da cura física, da cura corpórea. Quando nós somos, portanto, orientados desse modo, aprendemos que a cura do corpo deve ser algo secundário para nós. Aprendemos que o modo de entendimento sobre a aflição exposto nessa oração é o primeiro passo que se dá no caminho de purificação dos sentimentos, pois pensar assim significa livrar-se da revolta e da incompreensão relativas às aflições da nossa existência. Então, aqui uma primeira orientação do cura Darcy. Ele continua a sua instrução no segundo parágrafo, e nos já orientando aquelas pessoas que, se ele não vai trazer a cura àquela garota, ele pode trazer outra coisa muito importante para todos. É uma reunião de estudos, e então fala que aqueles que são privados da vista são os bem-aventurados da expiação. E lembra de uma das passagens, ou de um dos princípios, melhor dizendo, mais importantes de toda a doutrina espírita. Lembra que nós temos que estudar a doutrina para compreendê-la. E o princípio que ele está colocando aqui é um princípio de que nossas aflições não surgem à toa. Privação da vista ou de qualquer outra faculdade significa expiação, significa talvez reparação de faltas cometidas no passado, o que é para nós uma benesse. São bem-aventurados, são felizes aqueles que podem expiar. É lógico, não serão condenados eternamente, terão oportunidade de seguir a vida adiante em reparação. Muito importante de lembrarmos isso. Tanto é assim que ele continua nos lembrando que Jesus nos disse que era melhor que arrancássemos os nossos olhos, se eles fossem maus, e que nós lançássemos ao fogo. Era melhor isso
do que deixar que eles se tornassem causa da nossa condenação. E na sequência completa o pensamento dizendo, né? Muitos um dia maldirão terem visto a luz. Isso tem um sentido muito forte para nós, né? A visão é uma das nossas faculdades, é uma das nossas capacidades mais, mais importantes, não é? A visão é um dos sentidos mais importantes, é o que mais ressalta de todos os outros. E aqui, então, é melhor perdê-lo do que eles sejam causa de escândalo ou de queda. Diz que esses que são cegos, ainda aqui, verão mais do que aqueles que têm a visão perfeita. E ele deixa bem claro que diz que essas pessoas terão a visão da alma, não é? Terão a visão da vida da alma, podem viver a vida da alma, podem ver mais do que aqueles que têm os olhos em pleno funcionamento. Estarão mais próximos da vida de contemplação e de amor. E esse espírito se lembra de tudo isso toda vez que alguém pede a ele uma cura em relação a alguém que está cego. Então, são ensinamentos profundos, muito fortes, que estão aqui sendo colocados sobre um caso prático. Um caso de uma pessoa que realmente estava ali pedindo a ele a cura, né? Em termos gerais, isso significa que toda limitação que se vive na vida corpórea pode se transformar em oportunidade de maior percepção da vida espiritual, se ela for bem aproveitada por aquele que a experimenta, não é? Então, a pessoa, vivendo dessa forma que está sendo orientado aqui na instrução, passa a perceber melhor a vida espiritual. A pureza de coração é a virtude que está na base desse aproveitamento. A pessoa passa a compreender a sua aflição, a viver com ela, combatê-la, mas a aproveitá-la para ter maior consciência da vida espiritual. Essa ideia continua no terceiro e penúltimo parágrafo, quando ele diz: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, ou aquele que é limitado em qualquer coisa na sua vida, não apenas em limitações físicas e corpóreas, né? Mas que quer viver com Deus. Em resumo, aqui nesse parágrafo, ele nos diz que aquele que não vê não tem as tentações para manchar seu coração. Se está se esforçando para se aproximar de Deus, sente felicidade mesmo tendo essa aflição e entrevê as mais altas esferas espirituais. Mais uma vez, nós estamos sendo colocados aqui diante dessa ideia que está exposta aqui de que a cegueira dos olhos é a luz do sentimento. Cegueira dos olhos significa oportunidade de seguir, de subir a Deus, de ver as coisas da vida espiritual, cegueira dos olhos, luz da alma, luz do sentimento. Na sequência, ele nos diz que a vista é o anjo que conduz à morte espiritual. É uma frase forte, não é? É uma frase que nos leva a entender, né, ou a pensar: a vista é com frequência o anjo que conduz à morte. E agora que nós já lemos tudo isso aqui nesse capítulo e nessa instrução, nós podemos entender que essa morte é uma morte espiritual, a morte do sentimento mais puro, a morte da aproximação de Deus, pois a vista às vezes nos leva à cobiça e a outros desejos um pouco não tão puros, não é? Então, aqui o Espírito, o Cura d'Ars, encerra a explicação sobre o uso da faculdade da visão, o estudo que ele queria fazer sobre isso, e sobre o bem sofrer voltado a essa situação da cegueira. Nos ensinou também, com esse estudo, a atitude mental que pode ser usada em qualquer outro tipo de limitação física ou doença do corpo. Que atitude mental é essa? A atitude mental de voltarmos a nossa atenção
à purificação de nossos sentimentos, do nosso entendimento e, portanto, nos levar à melhor percepção da vida espiritual. Vamos ao último parágrafo dele, então, que agora, por fim, ele vai dirigir algumas palavras à menina que estava pedindo ali a cura, aquela própria aquela sofredora, não é? Instruções: espera, tem paciência e tem ânimo. E diz a ela que se ele dissesse, né, vão se abrir-se seus olhos, ela seria jubilosa, ela estaria feliz. Mas quem sabe essa felicidade não ocasionaria sua perda, como nós vimos já anteriormente, né? Muitas vezes a visão perfeita é causa da perdição, causa de sofrimento. Pede a ela confiança em Deus, que fez a felicidade ou a ventura, e que apenas permite a tristeza sempre como processo educativo. Deus fez a felicidade, mas permite que o homem passe por tristezas, que o espírito passe por tristezas, para que ele se eduque, para que ele se purifique. Diz que fará o que lhe for consentido em favor da garota, mas pede a ela que ore, mais uma vez, e que pense em tudo o que ele acaba de dizer. E deixa uma recomendação final a todos, ou melhor, deixa uma bênção final a todos. Espírito Vianney, Cura d'Ars, Paris, de 1863. Aqui, nas suas considerações finais, Jean-Baptiste Vianney nos diz coisas importantes a todos, não é? Não apenas para aqueles que estão cegos. Transformam-se essas orientações em orientações para todas as pessoas, orientações de conduta apropriada para a conquista da pureza de coração. E assim nós vamos completar essas informações com a nota final do capítulo, que é uma nota do codificador, nos lembrando que quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, certamente ela é de nossos próprios atos em vidas anteriores. Quem quiser mais informações a respeito disso, pode retornar aos nossos estudos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estão aqui mesmo no nosso canal. Ali as explicações mais profundas a respeito disso. Completa dizendo que a criatura é sempre punida naquilo em que pecou. Então, sempre temos responsabilidade por nossas aflições. Na sequência, Kardec dá aprofunda essa ideia da criatura ser punida naquilo que pecou. Vai colocar algumas situações que podem ocasionar a perda da visão. Pode ser que isso foi causa de queda para essa pessoa, como nós vimos. Usou muito mal a faculdade e ela levou a pessoa à sua perdição. Talvez tenha sido porque essa pessoa fez com que outra pessoa perdesse a vista. Talvez alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs. Ou seja, né, maus tratos e assim por diante. Kardec cita vários exemplos que podem levar um espírito a perder a sua visão e diz que então ele passa pela pena de talião, não é? E que é possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si, então, as palavras de Jesus que dizem: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Pode ser que essa pessoa pode ter escolhido essa prova. Muito bem. Esse entendimento todo que nós temos aqui, unido ao comportamento ensinado no capítulo, nos leva à nossa autorreforma, nos leva à nossa pureza de coração, nos leva a purificar os nossos sentimentos e, por consequência, a nos aproximarmos de Deus. Nós terminamos esse capítulo alcançando, assim, o entendimento de uma das frases que estão logo no comecinho do capítulo, frase de abertura do capítulo, frase de Jesus que dizia: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Através da nossa autorreforma, através da conquista da pureza de coração, como vimos aqui, voltamos os nossos olhos à vida espiritual, às benesses que Deus nos dá durante a nossa existência. E assim, bem-aventurados
os que têm, os que são puros de coração, pois eles então terão a visão de Deus, a visão da vida espiritual. Queridos e queridas, nós encerramos assim mais uma vez o nosso estudo, finalizamos o capítulo 8, agradecemos a companhia, deixamos o nosso convite à continuidade dos estudos, o fraterno abraço e os votos que Deus nos abençoe hoje e sempre.